lá é um palco de terror. Entrem lá dentro. Quando a grade fecha atrás de vocês, muda o ar. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? O ambiente muda tudo, o peso. Aquilo pesa, é um troço ruim. O ambiente é ruim. Tem esgoto que pinga na cabeça dos presos, chove dentro. Existe o presídio do universitário, aquele que a gente mostra e a pessoa sai com aquela ideia assim, não, isso aqui até que não é tão ruim, né? E existe o presídio real. E esse é o presídio que tem problema de esgoto, que tem problema de energia elétrica, de água, porque é uma estrutura que foi criada para 1.000 e poucos presos e hoje abriga 4.500. Já abrigou 5.300. Quanto mais isso piora, melhor para o crime. 89% das pessoas mortas dentro do sistema morreram por questões de saúde e 11% por causas violentas. Tá? As doenças são as transmitidas pelo ar, são doenças respiratórias, tá? A tuberculose principalmente. Então o sujeito contraiu tuberculose, não tratou direito, tá? Retirou o pulmão, foi para o hospital, retira o pulmão, dá alta, volta para o presídio. Tá? Apodreceu, tá? Os presos esquentavam, amornavam uma água com aqueles rabichos quentes lá. Um preso despejava água e o outro ficava abanando para as moscas não sentarem no ferimento. Ele foi apodrecendo, ele ficou com uma toca, um buraco gigante, assim, aonde era possível visualizar o coração batendo, dentro do presídio central, numa cela com 43 pessoas. Segundo o presidente aqui do STF e também do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, a situação no presídio central é muito grave. Local judges and public defenders took the case to the Human Rights Court of the Organization of American States. Mas está acontecendo nesse momento uma rebelião no central. Essa é a terceira rebelião que ocorre este ano, somente aqui no presídio central. Muito nervosos, intensa movimentação de repórteres aqui. Foram vários tiros escutados no interior do hospital penitenciário. Há 3 meses havia se pedido uma CPI, mesmo uma CPI mista, e havia murmúrios e denúncias de preparação de um motim. Pode falar? Pode começar a contar. Sou um detento que moro na galeria E1, que é uma galeria diferenciada em função de ser uma galeria que é para tratamento de ex-dependente químico. E vou dar um depoimento de determinadas coisas que acontecem aqui dentro do sistema prisional. Então, assim, na realidade, eu tenho 60 anos de idade, já tive envolvido em outras situações desde 97 e vi coisas aqui dentro que até Deus duvida. Como assim essas crianças, para mim são crianças, porque eu tenho 60 anos, esses meninos que entram aí na cadeia e não sabem o que é andar na cadeia. Então vão para umas galerias e são usados, na realidade eles são usados, né, pelo crime para se envolver, né, de diversas maneiras. E aí quando não servem mais é descartado. Há bastante tempo atrás ocorriam bem mais mortes, né, nos presídios do que se vê hoje. Uma das razões, não é a única, mas uma delas, é que presos que não tinham compatibilidade com determinadas galerias, grupos, eram colocados lá e eram executados. Depois de sedimentar bem essa conclusão, o que nós fizemos foi fazer um requerimento, demonstrando isso para o juiz,
e requerendo que o juiz, então, determinasse a administração do presídio que questionasse sempre o preso que entra lá, em que local ele pode ser alojado, né? O que acontece até hoje. Tu pode me dizer assim, sim, mas admitir que o preso seja distribuído em galeria é admitir fortalecimento eventual de facções. Pode ser que sim, né? Mas a primeira coisa que eu vou preservar é vida alheia. Quando muito se consegue separar os crimes que foram condenados por delitos sexuais, porque se eles forem submetidos ao convívio com os demais, acabam sendo também vitimados, né? Currados, etc. Mas a regra é, mistura todo mundo, e o critério de separação é um critério por associação criminal. Então, se a gente prender hoje um menino de 18 anos na rua, porque estava tentando furtar um carro, né? E esse guri for colocado dentro do presídio central, a primeira pergunta que vão fazer para ele lá é se ele tem bronca com alguém. Ele vai dizer que não tem bronca com ninguém. Então ele vai ser colocado aleatoriamente numa galeria onde estão, por exemplo, sei lá, a Turma dos Brás. Quando ele entra nessa galeria que tem 400 presos, ninguém conhece esse rapaz, ele também não conhece ninguém, ele vai ter que dar mostras para essa turma de que ele é confiável, que ele não é um cara infiltrado pela polícia, que ele não é um informante, que ele não é de outro grupo criminal. Entra aquele primário que usa droga, quando vê tá devendo R$500, tá devendo R$1.000, alguma coisa ele vai ter que dar em troca. A família às vezes não tem na rua para pagar aquela despesa, aquela dívida que ele tem. Aí ele é chamado dentro de uma cela e aí é o dito cofre da cadeia, que ninguém aceita em lugar nenhum. O que é o cofre? O cofre é assim, ó, amigão, nós vamos ter geral amanhã. Então tu vai ter que levar esse telefone para nós e tu vai ter que levar essa droga para nós. E só tem um lugar para levar, né? Que é no ânus. Infelizmente é no fiofão, que nem diz o outro. E aí, se não fizer aquilo ali... Ele começa já a ter que fazer algumas coisas em nome dos outros. Então, se alguém tiver que subornar um guarda novo, que ninguém sabe se aceita dinheiro ou não, é ele que vai fazer, né? Se alguém tiver que tocar fogo em colchão, é ele que vai na frente, né? Para que ele seja testado pelos demais. Então, logo na entrada, ele já se associa, porque essa é uma obrigação do preso novo, senão a sua vida está em jogo. Quer dizer, ele precisa estar associado a um grupo criminal organizado na prisão para que ele sobreviva à experiência do cárcere. Então, essa é uma forma muito burra, né, que a sociedade escolhe de organizar o crime. Quer dizer, os presídios são uma forma de organização criminal. Ninguém vai aprender a ser mais criminoso aqui dentro. Até porque os presos, os primários, nós temos um pavilhão específico para os presos primários. Se bem que os presos primários são aqueles que foram presos pela primeira vez. Não quer dizer que foi o primeiro crime que eles cometeram. Então muitos já têm uma experiência no crime, só que não tinham sido presos. E estes, ao entrarem aqui, eles vão ter um pavilhão, né, galerias específicas para os presos primários. Então, entendo que essa questão de que aquele que entra aqui, ele vai fazer uma universidade do crime é uma falácia e até um certo desconhecimento de quem não tem a percepção plena de como é o interior de um presídio. A cadeia é um lugar, como é que eu vou dizer, deveria de ser assim uma ressocialização da pessoa que cometeu um delito na rua. Mas na realidade vem para a faculdade do crime. Que a pessoa está lá na rua, cometeu aquele delito para usar uma droga, mas na realidade é uma pessoa de boa índole. Cometeu aquele delito ali, todo mundo, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então vem pagar o que deve para a sociedade no presídio, no sistema prisional. Mas chega aqui, aí tem os caras que são formados no crime, que vai ser usado aquele cara ali que, entendeu? O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes para que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona para isso, né? Então o sujeito que entrou analfabeto no presídio sai analfabeto, o sujeito que entrou sem uma profissão sai sem uma profissão. Quer dizer, nós perdemos inclusive essa possibilidade de um tratamento penal decente, né, que permitisse uma chance para as pessoas se reintegrarem socialmente. Quantos anos tem, bicho? Quantos anos tem, velho? Sério, fala sério. Como é que não... Você tem 24, pai? E como é que em pleno século XXI tu não vai saber ler, moleque? Tá louco, meu? Não, tu tá louco, negão. Meu, o que vocês fazem lá nos papeleiros, lá, me diz? É junto de papel? Pode falar todo o teu nome, meu bruxo. Carlos Thiago Alves Fernandes. Tenho 30 anos, estou preso por tráfico de droga. Pode falar teu nome, meu bruxo. Yuri de Oliveira Garcia. Tua idade? 19 anos. Por que tu caiu preso? Por tráfico. Tráfico de drogas? Aham. Pode falar teu nome, meu bruxo. Pedro André Bruno Machado. Tua idade? 19 anos. Tá preso por quê? 55 e 57.
Quanto tempo tá preso? 2 meses. Fui preso por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma. Fui condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão. Acho que foi uma pena muito alta por tráfico, sou primário. Usuário. E sou usuário de droga também. Quem veio te visitar na cadeia? Só minha mãe mesmo. Se não fosse ela, ia ficar troteando aí. Quantos anos tua mãe tem? Minha mãe tem 47. Meu pai morreu aqui dentro. Tua mãe morreu dentro do Central? Morreu dentro do Central. E pra ela é sofrido vir na visita e me ver aqui, né? Já viu meu pai morrer aqui, né? A maioria arrasadora das pessoas recolhidas no Presídio Central, a arrasadora, foi apanhada em flagrante pela Brigada Militar. E quem é que prende a Polícia Militar? A Polícia Militar prende quem ela enxerga. Ou seja, é o crime aparente, aquilo que ele está vendo. E nós acreditamos que estamos combatendo o crime desta forma. Ou seja, você retira aquela pessoa que está ali na rua, que está com uma pequena porção, quando a viatura dobrar a esquina, já tem outra lá fazendo a mesma coisa. 68% dos presos que estão aqui no Presídio Central são analfabetos funcionais. Pessoas que estudaram, tiveram primeiro o ensino fundamental incompleto. 68% dos presos do Presídio Central têm ensino fundamental incompleto. 67% dos presos aqui do Presídio Central são pessoas entre 18 e 24 anos. Ou seja, são jovens. E 33% dos presos aqui do Presídio Central são negros, apesar da população de negros no Rio Grande do Sul ser apenas 16%. Ou seja, nós temos mais que o dobro de pessoas negras presas aqui dentro do Presídio Central. Não chega a 10% o número de pessoas presas por homicídio no Presídio Central de Porto Alegre. E o crime de homicídio, em tese, é o crime mais grave que a gente encontra aí fora. Durante esse tempo todo, 12 anos que eu trabalho no Presídio Central, eu já encontrei de tudo no presídio, né? Várias histórias, já encontrei de tudo. Agora, rico, não, né? Ainda não consegui ter contato com um rico dentro do presídio, né? A gente sabe que cadeia no Brasil foi feita para pobre. É pobre que paga na cadeia. Isso aí, agora os presos vão descer para visita, se arrumar para sua visita. Para ver a superlotação que está o Presídio Central. Tá apertando lá no estado, dando valor. Superlotação, Presídio Central tá. Isso aqui é só uma galeria. Olha lá. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. Quer dar depoimento? Começar a descer. Estamos querendo mostrar pro juiz isso aí que tá lanhado aqui, a galeria, lanhada a cadeia. Olha como que eu vou dormir no pátio aqui, arriado. Mas às vezes vocês vão fazer alguma coisa. Não tem que fazer, uma coisa não tem que fazer. Aí, ó, como é que nós temos um sistema aí, meio altinho, aquela coisa toda aí, ó. Uma lanhada a cadeia. De tudo. É cheio. É espartano. Se supunha que se nós temos 4.500 apenados aqui dentro, nós deveríamos ter 9 equipes de saúde, né? Atualmente nós temos 2 equipes de saúde e em encaminhamento uma terceira equipe de saúde. Mas veja bem, nós não podemos colocar 9 equipes de saúde aqui dentro, porque não há espaço. O espaço para o atendimento e a segurança dos funcionários dentro do atendimento do ambulatório. Entendeste?
Aqui nós pegamos um espaço que era para 2069 e colocamos 5.300 pessoas. Era mais que o dobro. Se eu coloco mais que o dobro no mesmo espaço, em algum momento eu vou ter algum tipo de dificuldade. Seja no fornecimento de alimentação, seja no fornecimento de água, seja no fornecimento de luz, seja nas questões de esgoto, que é uma das grandes deficiências nossas, pela superlotação. Hoje nós não conseguimos manter as celas fechadas por causa da superlotação. Se nós fôssemos dividir em algumas galerias presos por celas, nós teríamos 38, 40 presos por celas, e as nossas celas só têm capacidade para 8 presos. Então seria impossível manter as celas fechadas. Então nós mantemos as celas abertas e os presos ficam livres na galeria. Os presos no Presídio Central, eles estão há muito tempo fora de celas, né? As pessoas não sabem disso, mas as celas, elas foram eliminadas porque as celas são construídas nos presídios brasileiros, de acordo com a Lei de Execução Penal, no limite mínimo de 6 metros quadrados, então 2 metros por 3. Segundo a lei brasileira e a legislação internacional, essa é a área mínima na qual se pode prender uma pessoa, né? Com o passar do tempo foi se colocando 2, 3, 4, 5, 6 mais pessoas nesse espaço minúsculo e a forma de resolver a superlotação foi tirar a porta das celas e garantir que as pessoas ocupem os corredores das galerias. Então o que há no Presídio Central são presos contidos em galerias. Mas da porta para dentro da galeria, o comando não é do Estado. Isso precisa ficar bem claro, né? Não é do Estado. O comando é do crime. O comando é dos grupos. Em algumas galerias mais, em outras galerias menos. O governo sabe disso. Todo mundo sabe disso, né? Que ali é uma gestão compartilhada, tá? A brigada faz a parte dela, né? E os presos fazem a parte deles. Isso é do ser humano, ele se organiza para sobreviver. Como o nosso Estado oficial não está lá, tem um Estado paralelo, né? Eu estou falando em Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Tem regras claras em cada espaço. Quem não cumprir vai ser julgado, e as penas são duríssimas, né? E não tem embargos infringentes. E tem a administração, né? Tem arrecadação, tem tributos, tributos que são conhecidos, né? Que é produto de crime, tráfico de entorpecentes, extorsão e etc, 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 etc. Permanece olhando a parede. Avança a linha.
Mais um dia de visita, os presos troteando no pátio, a cadeia cheia, superlotação. Vamos fazer, não. Parece que ele vai fazer um filme, parece. O Bruzus? Esse aqui, essa câmera aqui tá sendo filmada pro filme. Eles vão fazer o filme tipo Carandiru. E aí o velho... Eles querem ver o dia a dia da cadeia. Esgoto entupido aí, dia de visita. Pra nós é normal, mas pra visita não é normal. Ah, não queima agora. Ah, não, tem muita. Claro, não é o ideal, com certeza não é, mas também não é aquele caos que muitas vezes nós vemos na mídia, na televisão, né? E que, por uma razão ou outra, né, disseram que aqui é o pior presídio do Brasil. E por que disseram que aqui é o pior presídio? Teve alguma galeria específica, algum motivo, alguma situação específica? Basicamente, eu creio que tenha sido por questões estruturais. Se nós olharmos de fora, vamos ver que há esgoto realmente a céu aberto, caindo, né? Mas os esgotos nos pátios já foram arrumados. Nós estamos com galerias em obras para ampliar, né? Nós fizemos separações por facções, separações com os primários, foram separados os transexuais, homossexuais, travestis, né? Então tudo isso facilita também, e foram ações realizadas e que trouxeram uma certa tranquilidade, né, para o Presídio Central. Só que isso não foi divulgado como deveria ser. Então, muitas vezes ainda se usa a questão de que aqui é o pior presídio do Brasil. A Brigada Militar administra o Central desde 1995. Era uma força-tarefa criada para ser provisória e ela se estendeu no tempo. O recurso que a gente recebe hoje é completamente insuficiente para gerenciar aqui o Presídio Central. Nós hoje recebemos R$20 mil para sustentar todo esse presídio aqui, né? R$20 mil é completamente irrisório esse recurso para essa demanda que nós temos aqui no Presídio Central, né? A brigada faz um esforço muito grande para que isso aqui funcione adequadamente. Aqui dentro do Presídio Central hoje a gente vive uma realidade muito diferente do que a gente vivia há 10, 15 anos atrás, quando a gente tinha histórico de rebeliões. Aliás, essas rebeliões é que motivaram a vinda da Brigada Militar aqui dentro do Presídio Central. Nos anos de 95, 94, nós tínhamos uma ebulição no sistema penitenciário gaúcho. Fugas, rebeliões. A rebelião iniciou às 3h da tarde de ontem no Hospital do Presídio. Imediatamente foram deslocados para o local a Brigada Militar, Polícia de Choque, Polícia Civil e atiradores de elite. Os 9 presos tomaram conta dos 3 andares do prédio e fizeram 25 pessoas de refém. Já no primeiro contato com as autoridades, deixaram claro que os reféns seriam mortos, caso eles, os amotinados, não conseguissem fugir. E os dois colegas que estão lá, hein? Não atira! Não atira! Cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima!
Os dois fugitivos acabam acuados numa escada. Centenas de policiais civis e militares já estão no hotel. Começa uma difícil negociação. Atiradores de elite se colocam a poucos metros de Melara. A polícia tenta negociar, mas ele diz que não se entrega. Durante a negociação, por diversas vezes, Melara e Fernando Dias atiram contra os policiais. Quem anunciou a rendição dos amotinados foi o corregedor de justiça, desembargador Décio Erpen. Nós estamos fazendo um acordo com a Melara e um acordo com o Fernandinho. Nós queremos salvar vidas e queremos o império da lei. Terminou agora há pouco o maior motim já ocorrido no Rio Grande do Sul. Foram 48 horas de tensão e medo. Os apenados Dilonei Melara e Fernando Dias se entregaram depois de uma intensa negociação. Em 95 era um pouco diferente de hoje, né? Era muito tumulto com a brigada aí, não tinha muito acerto que nem a gente tem hoje, né? Era mais fogo na cadeia, não tinha o diálogo, era bem diferente do que é hoje, mudou bastante. Hoje a gente tem um diálogo bem tranquilo assim com a brigada, né? A gente consegue manter uma relação tranquila aí com os presos também, não tem mais aquela coisa de morte dentro da cadeia, não tem mais tortura, essas coisas que tinha antigamente. Hoje é bem mais tranquilo. E dentro do sistema, tudo funciona por acordo. Faz muito tempo que o Central funciona em cima de acordo. E nesses acordos que eu passei a perceber como eles eram realizados, me dei também, digamos assim, o direito de também realizar alguns acordos. Nosso dia a dia, né, ele é uma eterna negociação. Né? Por quê? Se nós formos ver 4.500 presos, homens confinados, com 200, 300 brigadianos, que nunca estão aqui, porque tem pessoal de folga, de férias, né? Mas digamos que 300 brigadianos, se houvesse uma rebelião, uma questão de vamos sair, só teria uma forma de conter, é um segundo Carandiru. Hoje nós temos um sistema aqui de conversa com os presos, digamos assim, que funciona através de plantões de galerias. Ou seja, cada galeria tem um representante que serve de interlocutor da brigada com o resto da massa carcerária. Nós não temos como falar com quase 4.000 presos, então a gente conversa com os plantões das galerias. O que é o plantão? Como que funciona? O plantão é o homem que gerencia a crise. O Estado não dá uma lâmpada para dentro da galeria, o Estado não dá material de limpeza, o Estado não dá roupa para quem chega. O pessoal que sai geralmente deixa as vestes, deixa a roupa de cama para apoiar os outros que chegam. O preso é o mais solidário entre os presos, né? Então ele deixa a roupa de cama, ele deixa a toalha, ele deixa tudo para apoiar os que chegam, que quem chega, chega sem nada. Esses plantões, eles são lideranças que nem sempre são lideranças que são estabelecidas pela Brigada Militar. Na maioria dos casos, são lideranças que são estabelecidas pelos próprios presos. Via de regra, essas lideranças são estabelecidas de maneira autocrática. Algumas lideranças são formadas aqui dentro da cadeia e outras lideranças vêm de fora e já chegam aqui como líderes reconhecidos lá fora, no mundo do crime e de outras organizações criminosas que existem fora do prédio central. Hoje, dentro do Central, quem está liderando o seu grupo é quem está ligado como plantão. Como é que tu te tornou um líder de facção? Pelas atitudes, assim, no caso, e pela convivência com a rapaziada, né? Porque pra te ser alguma coisa, não é porque tu faz ou deixa de fazer isso lá na rua, é pela massa mesmo, né? Pela massa, a massa que te elege ali, entendeu? Tem que ter conhecimento, né, com todo mundo, né? Tu tem que ter um dom ali pra, né, saber levar a rapaziada, né?
Aí eu te pergunto, né? Esse empoderamento que a gente dá para os presos é bom ou é ruim? Afinal de contas, nós estamos ratificando lideranças criminosas. E isso, de uma certa maneira, ele engessa um pouco a nossa administração, né? Porque não tem hoje como fazer de uma maneira diferente. A situação do Central hoje, ela é a mesma, muito parecida com a situação dos presídios grandes aqui do estado e acredito que do Brasil como um todo, né? De fato, a administração do presídio, ela depende e é realizada, de fato, pelos presos. Quando as pessoas dizem que um representante de galeria manda no Central, elas não sabem o que elas estão falando, porque isso não acontece aqui dentro. Quando elas dizem isso, eu tenho vontade de não vir trabalhar, porque eu me sinto impotente para dizer para ela, para explicar para ela que eu não sou comandado por um preso, que eu tenho as minhas convicções de segurança e que aqui a forma de trabalho ela não é igual à manifestação da nossa sociedade lá fora. Esta sociedade aqui, ela se comporta de uma outra maneira. E tudo que vai acontecer, primeiro tem que passar pelo líder. Pelo menos era assim na minha. E se não for assim, o líder está sendo incompetente, né? Por esse motivo, eu te garanto que tudo que acontecia na minha galeria era por autorização minha e responsabilidade minha. E sempre foi também nas galerias alheias. Hoje, no sistema prisional aqui, quem assegura a integridade física de outro preso não é o Estado. É quem controla aquela galeria, aquela facção, entende? Então, quem controla aquilo tem o poder de vida e morte sobre as pessoas que estão ali aprisionadas. Mas geralmente o plantão não bate, ele só chega, explica o que o cara fez e fala, leva na sala de reflexão. Na sala de reflexão é onde a gente acaba tendo o tratamento que merece para refletir um pouquinho mais. O quê? Apanha, daí leva um espancamento. E alguém já chegou a morrer em função desse espancamento? Às vezes não, só morre quando é determinado que vai morrer. Devido à gravidade do erro, o tratamento é diferente. Às vezes leva um espancamento e é mandado para a cela descansar e melhorar, né? E devido à gravidade do fato, daí é pior. Ele leva um espancamento, ele é amarrado, colocado embaixo de uma cama, fica lá até de noite, onde ele vai levar outro tratamento e às vezes na outra noite vai levar outro tratamento. Então, acaba servindo de exemplo para os outros que aquele é um mau comportamento. A real atrás. Deixa eu passar para dois outros. A primeira e segunda cela, depois na guarda, terceira e quarta. Aquário, sentir a vontade de fazer planos com pessoas mais velhas. Um pouco tente organizar seus sentimentos. Vamos. Deixa eu ver. O quê? Já viu isso?
crack. Que a princípio é crack. Tem tudo pra ser crack. Ao apertando aqui as esponjas, acabei sentindo. Muitos presos aqui não vai conseguir aferir quem exatamente é o proprietário dessa droga. E um não vai entregar o outro, não vai dizer. Já são um chamado macaco velho, nenhum vai entregar o outro. No presídio central, há algum tempo, teve um acordo para parar as mortes ali dentro. Um acordo dos presos para parar as mortes ali dentro. Em 15 anos, no sistema carcerário gaúcho, ocorreram 1.500 e poucas mortes dentro de presídios, por doença, por assassinato, por suicídio, por todas as razões. 1.500 e poucas. É como tu consumir com 3 penitenciárias de 500 presos com os presos dentro. Ninguém fala nesse assunto. O crime hoje está mais organizado do que era anteriormente, né? O crime já está sabendo, digamos assim, lidar com aquilo que a sociedade pensa, né? O interesse financeiro é o que está preponderando, né? E quando o crime se organiza, diminuem as mortes dentro da prisão, diminuem os conflitos dentro da prisão. E a vivência, o relacionamento entre servidores e presos, etc., isso dentro do central, melhorou em função da organização do crime. E também as mortes na cadeia diminuiu bastante por um acordo entre os presos e o juiz, que todo problema, quando a gente detectar ele, ou separa o preso para uma outra galeria, ou muda para outro presídio. Mas os problemas da rua, que sejam resolvidos na rua. As mortes que diminuiu as mortes no fechado, mas aumentou no semiaberto. Né? Então, qual é o acordo? Aqui dentro nós não vamos matar. O acerto vai ser na rua ou no semiaberto. Né? Para não chamar atenção para isso. No semiaberto, o que aconteceu? Eu não estou falando em uma nem duas vezes, várias vezes. O que acontece é que o sujeito chega lá e ele vai encontrar a mesma lógica. Por que encontraria outra? São apenas os mesmos presos do fechado que estão lá agora. E lá também, então, o que vai acontecer? Vai ter grupos, facções. Eu chego lá, se eu tenho um débito aqui que eu não honrei, se eu entreguei alguém, se eu não sei, eu vou ter o meu destino lá. Então, muitas pessoas foram mortas e enterradas, inclusive, dentro do estabelecimento de regime semiaberto. Né? Isso a gente tem comprovação, né? Isso virou investigação, virou ações contra o Estado, enfim. O tipo de morte que nós temos, que está acontecendo hoje, é uma morte de difícil apuração. Tá? Nós leva tempo para apurar e às vezes não consigo identificar a culpa, que é a morte por overdose de drogas. O suicídio, ele é uma tática usada para exatamente conseguir cobrar as dívidas, né, esse sistema duro mesmo das facções, sem chamar a atenção das autoridades. Tu forças um suicídio por overdose, né, faz o cara engolir pedras de crack à força, né, e o rapaz sai dali em coma, enfim, morre no hospital, aparenta um suicídio por overdose, até que algum laudo técnico comprove que aquilo foi, na verdade, um homicídio, né, um suicídio forçado, digamos assim. Já é tarde, já mudou a liderança, enfim. Então, tu consegues driblar o acordo tácito, mata a gente dentro da cadeia e mantém o teu poder, mantém o teu respeito dentro da criminalidade. Vocês devem ter escutado já em outros noticiários, o fulano morreu porque deu um overdose de cocaína. Então, às vezes não é bem assim, às vezes eles empurram ela abaixo, né? E aí acabou morrendo. Está devendo, não quer fazer aquilo ali, acabou morrendo. Essa é a realidade da cadeia. Então, se sujeitam a isso porque está devendo. Então, vou pagar minha dívida, ninguém vai ficar sabendo, mas todo mundo sabe, ninguém faz nada na cadeia que ninguém não saiba. Inclusive, isso aqui, tudo que eu estou falando, eu tenho certeza que no fundo vão ficar sabendo. Mas eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo, sei que não estou falando nada demais, não estou falando coisas que não acontecem, realmente acontecem, né?
Aconteceu o seguinte com ele, deram água com alguns presos seguraram ele e fizeram ele beber água com cocaína, né? Outros é com crack, outros é com, enfim, outros é injetado, enfim. E eu fui falar com ele, enfiaram um saco na cabeça dele, seguraram e pensando que ele estava morto, largaram. E ele não estava e foi socorrido. E eu fui perguntar para ele, então, o que tinha acontecido, né? Ele não quis falar, muito atemorizado, né? Mas me explicou que ele estava devendo R$15 em droga, né? E por isso teria acontecido isso com ele. Eu não sei qual é a razão, por que aconteceu isso com ele, se foi só por isso, ou se foi por outra razão, mas qualquer que seja a razão, né? Quando essas coisas acontecem, o que está atuando é o estado paralelo. Houve um momento de tensão no Central, agora há poucos dias. Me desloquei para lá, me reuni com 6 presos e disse, olha, isso aqui está acontecendo. Por quê? Porque não pode morrer gente aqui dentro do estabelecimento. E estão morrendo pessoas e eu preciso dar um recado para 4.600 presos de que se alguém morrer, alguém será responsabilizado. Daí um preso disse, não, doutor, então o senhor está dizendo que nós somos o bode expiatório. Alguém, eu preciso responsabilizar alguém, eu preciso dar uma resposta. Essa resposta tem que ser para toda a galeria, enquanto nós estivermos apurando essas mortes dentro da galeria para todos os efeitos. Aqui no sistema, vocês sabem, vocês têm poder de mando dentro da galeria e eu preciso tirá-los para apurar essas mortes. Depois disso, zerou. Nós não tínhamos mais mortes. Café da manhã sendo pago pelos presos. Tá. Quem tá filmando o cara? Ninguém tá filmando a cara de ninguém. Ninguém tá filmando a cara de ninguém. É o preso recebendo essa refeição do dia. Sua etapa, 2 por preso. 5, 6, 7, 8, 9, 10 margarina e 4 chimia. Para 400 presos. Agora os trabalhadores trans não tomam café. Subir a panela. Aí, bebê. Aí, bebê. Essa mistura que eles pagam pro preso. Essa mistura que eles pagam pro preso. Goiaba. Chimia de goiaba. Aí tem que falar, não falta pra ninguém, todos que eu como mistura. Todo mundo come. Se faltar, a gente vai até 42, pegar uma margarina na pedra do meio. Mostra no meio. E é 2 por preso. Café da manhã é 2 por preso de pão. E aquela mistura que eu mostrei antes. Para ele é nós que temos que dar uma velha que nem eu com 75 anos, tem que vir lá da Alvorada para trazer os 50, porque não vai deixar aí. Aí não tem, só tem aquela comida suja, né? Não tem. Os panelão mais sujos que eu vou te dizer, só vendo quem tá lá dentro. Então, é isso aí. Eu traguei a minha filha atrás da sacola
Minha filha traz a sacola com feijão, arroz, açúcar, azeite, que eles fazem comida no quarto. Fazem comida, que tem dia que não dá para comer, que aí é só porco, né? Mas tem a comida boa, só que é para outras pessoas. Traz comida para eles? Trago comida, bolacha, arroz, feijão, essas coisas. E final de semana a gente traz um doce, uma carne, entendeu? Daí eles fazem aqui. E a salada, essas coisas assim que der para entrar. O Estado economiza, né, não fornecendo a alimentação adequada aos preços. Né? Então ele economiza. Ao mesmo tempo, esse Estado aluga uma peça dentro do presídio central e retira de aluguel ali 40, 50 mil reais por mês. O Estado ganha isto. E o que essa empresária vende para os presos? Vende aquilo que o Estado devia dar. Vende feijão, vende arroz, vende azeite, vende massa, vende creme dental, entende? Mas não são todos os presos que podem ir a esse armazém, são 4.400 presos, então o próprio poder público não dá essa garantia de que possa controlar, né, esse fluxo. Então o que acontece? Já que as galerias elas são dominadas por facções, quem determina quem vai à cantina é o líder de galeria, é o plantão da galeria. Ele define um cantineiro e o cantineiro vai à cantina, faz as compras, né, da galeria, supostamente para levar os presos dessa galeria. Essa é a cantina dos presos, os presos se organizam para fazer uma cantina, para ter uma cantina pelo menos para se alimentar. Uma geladeira com refri. Os presos comprar, geladeira precária, nem isso eles deixam entrar direito, geladeira, óleo, arroz. Isso aqui é a cantina do preso. Isso aqui o preso se organiza para fazer essa cantina. Ó, aí ó. Mas o que acontece quando chega lá no espaço deles é que esse produto ele volta a ser comercializado, ele entra numa nova cantina com preços inflacionados, né, geralmente o dobro do preço, enfim. Então tudo é comercializado dentro da galeria. Tá? Nós temos relatos aqui de familiares que em determinadas situações até a sombra, né, para o sujeito tirar visita ali embaixo de uma marquise também tinha que negociar, né, para tomar banho, para comer, ou seja, tudo isso se negocia. Quem controla esses locais tem esse lucro. Hoje eu tenho certeza que tem gente que não quer sair dali, porque nem se fizer pós-doutorado vai ganhar mais do que ganha ali dentro. É dinheiro. Final de semana também 75, mas a sacola do final de semana 75 é no mínimo assim 100 reais, 200 reais, até mais, no mínimo. Não, por semana. Eu deposito 100, deposito 50, né, conforme. Porque na outra semana a mãe traz mais 75, mas pode entrar que entra muita coisa. As visitas têm até uma bolsinha transparente, né, onde entra o dinheiro. Tá? R$125 por semana. Se é que não aumentar. Vai para onde o dinheiro? Entendeu? Esse dinheiro não evapora. Entende? Esse dinheiro alimenta aqui dentro. Essas cantinas que os presos administram dentro do presídio vendem tudo aquilo que o Estado vende. Mais droga, mais telefone. Olha o panelão! Rapaziada! Ó o ramo aí, meu partiu! Vamos dar um ramo aí, ó! Quem vai no ramo, vai eu! Mostra o panela, mostra que eles pagam pra nós. Isso é uma riada, rapaz. Era pra vir lasanha, vem se dando com rolo. Fala na televisão, o cara come arroz, feijão e galinha assada todo dia. O Moto tá espichando, né? Comendo galinha assada aí, ó. Viu? Esse é o bagulho que a gente come aí, ó. Tem que eles pagam aí pro cara aí toda hora aí. Depois que é. Entendeu? Comemos galinha assada. Depois ainda diz que dão R$800 pro cara aí.
Cada preso ele merece R$800. Comendo arroz e feijão. Não tô vendo meus 800. Arroz, feijão e moranga? Arroz, feijão e moranga. Olha o que sobra de comida, a comida de tão ruim que é. Olha o que sobra de comida. Comida tão ruim que é. Aí o que sobra de comida, a comida tão ruim que é que eles pagam. Comida pros porcos. Esse é igual. Fora do ar, preso, tudo condenado. Tá bom? Já é, beleza? Então, às vezes, tem galerias também que acontece assim. A pessoa já sai para a rua com uma missão, para matar alguém que está devendo, mas é um cara que está devendo, mas é um cara que é conceituado no crime e tal. Aí eles não vão fazer esse pedido para o cara levar droga no ânus. Né? E aí, mas ele tem uma missão na rua. Ó, tu vai lá, tu vai ter que matar o fulano. Né? Ou tu vai lá porque nós vamos, lá tem a arma, lá tem os cupincha, como dizem, né, que é os parceiros, e tu vai assaltar aquele banco, ou tu vai assaltar, seja lá o que for. Então já sai de dentro da cadeia com uma missão para fazer. Vão ligar para ele e vão dizer, bom, fulano, agora é isso aqui, ó. Tem que apoiar, tem que mandar isso, tem que mandar aquilo, né? Tem que fazer esse serviço, aquele serviço. Se tiver que fazer tal coisa, tu fala com o fulano, e ele fica num sistema que termina por escravizar os presos, né? A lógica toda do sistema é tu ficar devendo para poder reproduzir a criminalidade na rua e fazer cumprir as ordens lá de dentro, né? Esse é o grande veneno desse sistema carcerário atual. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. O que está havendo é uma consolidação, tá? No sentido de que alguns espaços pertencem ao crime, tá? E esses espaços são gerenciados pelo crime, que lucra em cima desses espaços, e de outro lado um Estado que faz de conta que controla o sistema, mas que na verdade se beneficia dele, no sentido de que ele não investe e que até, de certa forma, até lucra em cima desse próprio sistema. Quem paga essa conta toda, na verdade, somos nós, eu, vocês, as pessoas aqui que estão me escutando. Muitas pessoas relutam em enxergar isso e acham que a prisão tem que ser mesmo um depósito de gente, mas tudo que acontece lá se reflete hoje em dia que são roubos de veículos, são homicídios, latrocínios. Então toda a estatística criminal que a gente vê hoje está diretamente relacionada à reincidência e a comandos criminosos mesmo, né, que configura a existência mesmo de organizações criminosas no Rio Grande do Sul. Quando a polícia faz um aperto no tráfico, você vai ver que a coisa vai estar lá no roubo de banco, no roubo de carro, as pessoas vão buscar aonde tem. E as nossas prisões, nesse sistema que nós fizemos de conta que não existe, né, ou convivemos com ele pacificamente, tá, é um sistema que sobrevive disso. E esse sistema ele perdeu a capacidade de conter o crime. Hoje, uma pessoa presa, ela continua praticando os mesmos crimes que ela praticava quando estava solta.
e algumas delas ainda ganhando mais dinheiro, né? Porque tem até, de certa forma, uma proteção do Estado para fazer isso. Quanto mais isso piora, melhor para o crime. Pior para a sociedade livre. Todo integrante que estiver definitivamente com a facção estará por livre e espontânea vontade ciente que estará em compromisso com essas regras. Todo integrante que tenha responsabilidade com o grupo terá a obrigação de apoiar uma mensalidade no valor de R$200, pois será criado um caixa onde toda a mensalidade será revertida em propósito da facção. Exemplos: advogados, armamento, assistência a familiares e presos que necessitem disso. O integrante que receber esses benefícios estará ciente que estará à disposição da facção para o que for preciso na rua. Claro que, se ele não quiser compromisso com a facção na rua, é uma decisão que a facção respeita. Mas ele terá que reembolsar todas as despesas que com ele foi gasto, pois o mesmo será usado para outros que vierem a precisar. O integrante que ir para o semiaberto e não quiser fugir terá o apoio da facção, desde que esteja segurando espaço para os que venham a chegar. Todo integrante da facção que estiver na rua terá a obrigação de deixar algum contato ou endereço de um familiar que saiba onde pode ser achado quando a facção precisar. Mas deixa, é normal. Daqui a pouco ele vai sair, daqui a pouco ele vai sair. Vai ficar aí, daqui a pouco ele vai ter que sair, né? Tá? Ele caminha, daqui a pouco interagir a cadeira. Ela quer ver a cadeira, vê a cadeira toda. Quem quer ver? A mulher aí, diz os brigadianos porque que é o plantão, né? Que no caso a mulher é cineasta e quer fazer um filme da cadeia. Ela pediu uma filmagem dentro da cadeia. Mas a mulher é cineasta, a mulher é cineasta. Sabe, já passou aqui no pé. Ela é cineasta, ela quer fazer um documentário, um filme da cadeia, não sei qual é. Deve ser um documentário, deve ser um curto. Faz primeiro um curto e depois, se der certo, faz um filme, sabe? Tirante, né? Sai da galeria. Mas fácil deixar ali, ó. Deixa ali em cima para aqui. Ah, louco, se arrebenta essa merda, porque não temos pra pagar. Temos tempo, mas não queremos pagar nada pra ninguém. Não, leva a polícia, você. Entre 2010 e 2012, 44 armas industriais foram apreendidas dentro do Presídio Central. São pistolas e revólveres produzidos pelas principais indústrias do Brasil. Tá? Não há nenhuma possibilidade de uma arma dessas ter ingressado no Central por preso ou por familiar. É evidente que nenhuma direção de presídio vai informar para o promotor que estão vendendo, que tem funcionários vendendo celular dentro do presídio. Que tem gente, que tem funcionário traficando droga, que tem funcionário espancando preso. Ninguém vai informar isso oficialmente. Ninguém vai confessar a corrupção. Ninguém vai confessar essas coisas. Elas precisam ser investigadas. Se você pegar 44 armas industriais, 50 quilos de droga e mais de 3.000 telefones celulares, nenhum ponto de venda de drogas, boca de fumo que seja em Porto Alegre teve tantas apreensões em tão curto espaço de tempo. O Presídio Central é a maior boca de tráfico de Porto Alegre, não adianta. Tem bares que são usados pelo narcotráfico e bares que são de moradores mesmo que fizeram para ter uma renda, né? E os bares mantidos pelo tráfico são os que fazem as famosas cantinas. É onde se passa o dinheiro, o familiar vai ali, deixa qualquer valor e é entregue para dentro do central. Só que quando vai para dentro, na verdade vai através das mulas que vão com todo o trajeto de drogas, né? Elas são reconhecidas através de fotos, então elas só são liberadas e passam direto. É o maior transporte, até porque depois a esposa do patrão sai com em torno de 40, 50 mil a cada visita, que é o dinheiro da galeria, né?
O comércio de drogas, armas e celulares, sim, existe, está enraizado no sistema. Apenas ele não é mostrado, porque isso fica lá inserido dentro daquelas pessoas que trabalham ali, entende? Ninguém vai delatar isso, ninguém vai entregar isso, tá? A corrupção em si, ela é benéfica para o preso, porque se não houver o corrupto, a vida do preso é pior, né? Porque tudo aquilo que não permitem entrar pelas vias legais, se precisa de um contraventor para chegar por meios diferentes. Essa corrupção sempre vai existir porque num ou outro vai vacilar. E o preso é que nem drogado, ele vai conversando e vai vendo as necessidades que o homem está passando. E às vezes vem muito homens ali do interior. São homens mais francos. Eles chegam ali e já vão se abrindo, dependendo do grau de intimidade. Não, estou aqui só porque a minha família está passando necessidade, estou precisando disso, daquilo. E o preso espera até o dia que ele tiver com a cara mais triste. Quando ele tiver com a cara mais triste é porque a situação está mais apertada. Daí já pergunta para ele se é no caso de armamento ou droga. Uma pistola que vale 2.000 na rua, uma 380, vale 20.000 na porta da cadeia. As militares, elas são trocadas de 6 em 6 meses. Como vem moças do interior, elas não têm onde morar. Então elas ficam morando na volta do central, onde o narcotráfico já pega e recoloca elas e passa através só a foto, por telefone. Né? Não no dela, só é mostrado quem é que tem que entrar e ser liberada. Tudo que tiver que entrar de grande, computador, notebook, que tem lá dentro, é tudo assim, através das mulas. Não é militares ou agentes que entram, eles só fazem a liberação porque já foi feito um acerto antes na rua. Eles recebem alguma coisa por isso? Ah, devem receber, daí valores eu não sei. Eu sei que um telefone sai em média 500, um simples, 1.000, mais o que pode acessar a rede social. Imagina que sai dinheiro. O preso se beneficia disso, né? Ele corrompe, o corrupto se beneficia disso. Tá? E a fiscalização que se tem sobre isso é praticamente de fachada, entende? Praticamente de fachada. Você pega isso meio que assim, quase que por acaso. Tá? Este ano foi apreendido lá, foi preso, tá? um policial militar. Tá? Ele tinha lá 7, 8 mil reais, meio quilo de drogas com ele. A informação que nós temos é que ele estava recebendo 18 mil reais para fazer uma entrega para uma galeria do Presídio Central. Entende? Aí, cabeleireiro fazendo a nossa barba para amanhã, para visitinha, aquela coisa toda. Pra nós ficar bem amanhã na fita. Passatempo da cadeia, jogando uma daminha. Ai, daminha? Fumando paeirinho. Tristeza, papaieiro é tristeza. Aí segui aí, Netinho, segue pá. Nós estamos esperando elas lá. Eu, mano, Cezinha. Direto. Central. 16, 316. Aham. Diadema. Zona Sul Comunidade. Blá, blá, blá. Ratatatá. Manda um salve lá pro Mano Proex. Nós estamos sereno, esperando, escadinha, parecer com ele. E aí, rapaziada, dá um salve aí, rapaziada. Dá um salve aí. Aí, ó, quando o homem não tá aí é festinha, ó.
Isso é que eu falo. A gente tinha que ver essas festinhas aí, ó. Um vem, pega refri, suja o chão, tá nem aí. Cisar um salame, vem se fazendo a faxina. Olha lá. Um já largou já. Vou parar de gravar, rapaziada. Fico na fé, tô trilógico de maconha. Acabei de filmar o nosso matador número 1. Cisal, é o nome dele. E vou dizer outra coisa também, bem importante, bem interessante. Se tirar a droga de dentro da cadeia, aí morre 50 por dia. Morre 50 por dia. Porque só consegue acalmar o preso com a droga. Só consegue acalmar o preso com a droga. O cara vai ali, dá a droga pro cara fumar, o cara vai pro canto dele ali, passa o dia inteiro fumando droga, né? E não usando a droga, o cara começa a refletir nos problemas, pensar nos problemas, pensar na família. Aí começa a andar em depressão, começa a dar briga, começa a dar corporal, começa a dar isso, aí vai começar a descer gente, porque briga dessa da galeria, não vai ter espaço, vai dar uma loucura. Então, se não tiver droga dentro da cadeia, explode. Aí é um pavio ali pronto para explodir. Proíbe, entre aspas. Se não entrar a droga na cadeia, vira uma praça de guerra. Vira uma praça de guerra. Eu não posso dizer isso, né? Senão eu estou cometendo um crime. Porque o uso da droga ainda é crime no Brasil. O usuário não, mas a movimentação de droga é crime. E se eu disser isso, eu vou estar sendo um criminoso, porque eu não estarei fazendo o meu serviço. Posso não estar conseguindo ter a competência para cessar a entrada 100% de drogas, mas o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo para coibir. Numa galeria que é para caber 100 pessoas, tem 400. Então tem uma superlotação. Numa cela que era para morar 4, mora 20. Né? Então, liga o rádio no meio do corredor, um rádio desse tamanho no meio do corredor a todo volume. O pessoal não consegue conversar, não consegue ver uma televisão em cela nenhuma. Então os nervos estão sempre à flor da pele, para qualquer situação tá pronto. Então o que acontece? Por que acontece isso? Porque eu que sou o plantão na galeria, no caso, eu tenho a droga que me mandam da rua, eu tenho, né? Então eu vou ali e distribuo a droga e tal. E o negócio é frenético o tempo todo frenético. Então é uma loucura 24 horas. Acorda na loucura e dorme na loucura. Né? Então é uma situação que, na realidade, eu não sou culpado, vocês não são culpados. Eu acho que o que tinha que ser olhado diferente o sistema funcional. Olha lá, ó. Sorria. É o pó da pedra. Fala de novo aí, meu. Ó, recuia na fila de novo, meu. Ó, recuia na fila de novo. Recuia aí, meu. Troca de camisa, meu. Ó, troca de camisa, pelo menos. Vai. Ó, alemão de novo. Vai, alemão. Fique. Vai valer. O interesse das facções é bastante financeiro, é bastante monetário, né? Muitos valores circulam pelas galerias do Central. Não é interessante para quem tem este comércio, para quem tem esse controle, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção da população.
fogo em colchão, queima de galeria, motim, fuga, tiroteio, né? Isso tudo atrapalha os negócios, né, financeiros das pessoas que lidam neste mercado criminoso. Portanto, o crime se organizando, né, ele dá uma aparência, né, de tranquilidade do sistema. Sabe que são 5 facções que estão aqui, né? Todas são parecidas, todas são iguais. Cada uma comanda a sua galeria. Então, cada uma tem seu esquema diferenciado, né? Tem gente que tem esquema com a prostituição na rua. Tem o pessoal que mantém a prostituição da Farrapos, que também elas são obrigadas a trazer dinheiro, não é? Tipo, minha esposa é bonita, eu sou usuário. Para me manter aí dentro, ela vai ter que se prostituir lá na Voluntários. Tem esse esquema também. E todas fazem, todas as quadrilhas. Se a familiar se negar a cair na prostituição, vai ser morta. Eles ligam, eles ameaçam, né? Direto. Porque as facções, elas comandam aqui dentro, mas elas têm vários na rua. O preso que controla a galeria, a facção que domina a galeria, quanto mais lotado, melhor. Mais dinheiro vai entrar, mais fluxo de pessoas e ele vai lucrar. O camarada que está lá atrás, pagando essa conta, não pensa assim, entende? Mas ele não tem o que fazer. Mas as facções, as pessoas que se apresentam como controle, ninguém reclama de colaboração. Ao contrário, é questão financeira. Chegando na favela com o seu cordão pesado, pingente de diamante, dava pra comprar um Camaro. Chegando de longe, o Wolverine não andava a pé. Do lado de As galerias do Central também guardam correspondência com regiões da cidade, com bocas de fumo da cidade. Portanto, quem controla essas bocas de fumo acaba também controlando aquela galeria e vice-versa, né? Com frequência nós encontramos armas dentro do Central. Essas armas não são para confrontar a polícia, não são para confrontar a brigada, o Ministério Público, o Judiciário. Essas armas são usadas da mesma forma que na rua, ou seja, para manter o controle dos territórios, evitar que uma galeria suba, que a outra galeria desça. Aí, se sem Granada nós atormenta a Zona Sul, imagina com Granada. O negócio que eu tenho pra falar é o seguinte: pesado é só a Conceição. Oi, corre das granadas. Lança as granadas. Se tu vir bater de frente, tu já vai tomar rajada. Lança as granadas. Corre das granadas. Porque tomamos poder. O Paulão não tem mais nada. Foi em os tempos difíceis. Na Maria Conceição. Trocaçado com os contra a favela em reunião. Formamos uma aliança e fechamos aliado. Fechado com a primeira. A cruzeira e a respalo. O plano já tá armado. É dia de correria. Juntamos logo o elenco e partimos da Paulina. Vizinhança assustada, opressão e safadeza. Nós peguemos a João Tito e já tomamos a pedreira. A berra acendeu em frente e nós pronto pra ladaia. A equipe invadiu, nós tomamos a baixada. A luta continuou, já invadimos a Santa Clara. Beto, filho do Paulão, em Zóio, se foi pra praia. Você não combate facção com o uso de força. Você não combate facção com fuzil, com cacetete, com cachorro, com algema, com boy, não. Com policiamento, você não combate facção. Você pode controlar a facção, você pode deixar ela espremida num canto, mas você não resolve a facção. Entende? Você estabelece uma disputa e essa disputa tem perdas dos dois lados. Tá? Como é que você resolve a facção? Você resolve a facção com o serviço.
o serviço judiciário funcionando, porque aí não tem por que pagar para ter atendimento jurídico, tá? O serviço de saúde funcionando, o serviço de educação funcionando, a assistência à família, ou seja, você prestando serviços, você vai tirando, digamos assim, aquele lugar que a facção assume na ausência do Estado. E ela deixa de existir. É usuário de droga? Sou usuário de droga. O que o senhor usa? Crack. Falando? Faz 14 anos que eu uso crack. E aí, não depende de parar? Pretendo parar, pretendo sair daqui, ter uma internação, né? Lá no Hospital Espírita, lá, se internar no Hospital Espírita e começar a trabalhar de novo. Aí acabei me envolvendo com o crime, acabei gostando, vendo dinheiro fácil, vida fácil, acabei caindo nessa tentação e hoje nós nos encontramos num lugar aí que não muito agradável, mas estamos indo embora já. Não sei se eu vou ter a chance de arrumar outro serviço, se eu vou voltar para esse lugar de novo. Tô com uma cadeia semi-aberta. Tô com uma cadeia semi-aberta, é a 6ª vez minha que eu me encontro no lugar. O que tu achou do panelão? Falando sinceramente, uma merda. E o Quick, o café da manhã que se paga de manhã cedo? Pior ainda, porque esse dia eu fui beber e tinha um pelo de rato dentro. Eu moro com 11 negros dentro da minha boca, entendeu? Na boca que eu moro, entendeu? E a gente vai sair pra ir no banheiro, é superlotação, entendeu? Tem que caminhar com um pé na frente do outro, entendeu? Apertado. Os negros tudo dormindo junto na mesma manta, porque nenhuma manta eles dão, entendeu? Tudo isso quem tem que organizar é a prefeitura, senão a gente não tem nada. E aí o corredor, quando tu passa pelo corredor pra ir no banheiro? Não tem como, não dá pra se mexer, na noite não dá pra se mexer. De noite não dá pra se mexer? O nosso pátio aí cheio de buraco, não tem nem como jogar um futebol, entendeu? Nós sentados com as visitas e caindo cachoeira de merda, entendeu? Eu acho que isso daí deveria mudar, não nos tratar que nem lixo. Já estamos pagando as nossas consequências aí, entendeu? Mas daí estão nos tratando que nem pobre, mendigo aí. Que nem lixo, que nem porco. O que tu pretende da tua vida agora, depois que tu sair daqui? Pretendo trabalhar e estudar, mas se não der eu vou voltar pro crime. Não tem auxílio, né? Eu tenho a 6ª série, ninguém vai dar um emprego pro cara. Vamos dizer que o cara é incapaz, que o cara é ladrão, que o cara é chinelo, assassino. Ninguém vai dar uma oportunidade pro cara de vida, de trabalho. Mas o senso comum, as pessoas que não entendem dessa matéria, que não raciocinam sobre isso, não têm informação também da mídia sobre isso, elas imaginam que quanto mais presos nós tivermos, quanto mais as pessoas forem encaminhadas à prisão, melhor será, menos crime nós teremos. Na verdade, o que acontece é o oposto. Quanto mais pessoas nós encarceramos, mais crimes nós temos. Porque essas pessoas todas que são presas, mais cedo ou mais tarde, saem do presídio. E quando elas saem do presídio, mesmo aquelas que desejam a reinserção social, aquelas que querem trabalhar, eu conheci muitos casos assim de pessoas que cumpriram sua pena e disseram, bom, agora eu quero um emprego, eu quero trabalhar, não quero voltar para lá mais. Mas para essas pessoas, todas as portas se fecham. É como se a sociedade dissesse, vocês cumpriram pena, então não tem mais chance para vocês, voltem para o crime. Os presídios eles viraram um lugar que a gente utiliza apenas para praticar vingança privada. Né? Eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. Pode ter muitas maneiras de dizer isso, mas essa é a mais clara possível. Né? O presídio não é para recuperar ninguém, não existe ainda no sistema convencional essa metodologia. Presídio é apenas para punir e, em grande medida, para executar um desejo de vingança que o ser humano tem quando é agredido, né? E a sociedade, de uma certa forma, ela não tem uma visão punitiva para o preso, tem uma visão vingativa. Até o momento em que um parente, um amigo seu, cometa um crime e venha para cá. Quando essa pessoa que nós conhecemos, enquanto for um rosto que eu não conheço, enquanto o preso for um número, tem mais que ele ser sacrificado até se possível, né? Mas quando for alguém que tem nome, que tem rosto e que eu conheço, não, vamos tratar bem. Nós estamos no século XXI com uma prisão que foi criada no século XIX, da mesma maneira. Então, no sistema prisional, nós não evoluímos, nós continuamos encarcerando as pessoas com a mesma técnica do século XIX. Se isso não mudar, nós não vamos ter repercussão lá fora. O sistema como ele está, ele é um sistema que ele é barato para o governo.
né? É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado e é um sistema caro para a sociedade. Um bom centro nervoso para esse documentário seria isso, assim, sabe? Mostrar isso, assim. Isso seria legal, assim, mostrar o Presídio Central como uma digamos assim, uma ilha de exclusão. Sabe? Presídio Central como um local que vai comportar essas pessoas que um grupo de pessoas não quer que esteja lá. Então, nós não queremos que os pobres estejam no shopping. Não queremos que os pobres estejam circulando livremente no Monte Serra. Não queremos que os pobres estejam circulando em determinados locais. Então a polícia vai lá, aborda e vai lá e prende. Vai lá, aborda e vai lá e tira essas pessoas de circulação. Então, eu vejo que esta sociedade tem que ter essa condição de ver que o preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar para essa sociedade. Esse sistema é fábrica de bandidão, né? Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como guri chorão e que hoje mandam, né? Em 15 anos se transformaram em monstros. Nesse sistema, nós não temos chance. Só os fortes sobrevivem, hein, meu? Os fracos não batemos. Mas para habitar no inferno e sair dele inteiro, tu tem que virar demônio também. Senão tu não vai sair. O ar que a gente respira é bem diferente do que vocês. O ar da liberdade.